livro de Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir aqui do versículo 1, e nós vamos fazer a leitura até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais a permissão para se abster deles. Daniel e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse a simpatia por eles. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Ananias, Misael e Azarias: Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, dava vegetais. E esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ocorreu que Nabucodonosor invadiu o reino de Judá, foi à sua capital, Jerusalém, derrubou os muros, destruiu tudo, destruiu o templo, matou muitos judeus, e a outros ele trouxe cativo, deixou alguns poucos naquela cidade, deixando-a totalmente desolada. Mas então muitos foram levados cativos para a Babilônia. Por que ocorreu toda aquela destruição? Por que esse rei conseguiu fazer o que fez em Jerusalém e no reino de Judá, que era o reino do sul? A palavra de Deus vai mostrar de maneira muito clara. Isso aconteceu porque esse reino se corrompeu. As autoridades se corromperam. Os sacerdotes se corromperam. Os líderes religiosos se corromperam. E eles começaram a não mais ser fiéis a Deus, mas adotaram outras divindades na sua vida e nos seus cultos.
Eles não olharam para as pessoas como deveriam olhar. As autoridades, por terem tomado essa postura, influenciaram muito daquela população. O pecado havia dominado aquele povo, aquela nação. Sabe, quando o pecado domina uma pessoa, uma família, uma cidade, uma nação, o caos se instala. O pecado faz com que nós nos afastemos de Deus e fiquemos à mercê dos inimigos, do inimigo maior, Satanás, e dos inimigos. Foi isso que aconteceu com o reino de Judá, e por isso Nabucodonosor veio, destruiu Jerusalém, levou muitos cativos, e entre esses cativos estavam 4 homens. Daniel e seus 3 amigos. 4 jovens. E sabe, eles eram gente de Deus. Eles eram pessoas que tinham um compromisso com Deus. Eles eram pessoas corretas. Eles não cometeram os pecados que o seu povo cometeu. Não, a postura deles foi diferente. Mas eles, mesmo assim, foram levados cativos. Por estarem em meio àquele povo, eles acabaram sofrendo as consequências do pecado daquele povo também. Só que não totalmente. E a história vai nos contar isso. Eles sofreram por causa dos pecados do seu povo. Mas eles não abandonaram a Deus por conta do sofrimento. Eles se posicionaram. Sofreram as consequências dos erros dos outros. Mas eles não aderiram a tais erros. Eles não repetiram o erro dos seus antepassados, mas escolheram tomar um posicionamento de acordo com a vontade de Deus. Debaixo de influência negativa, de pressão, eles se posicionaram. Se posicionaram. Rei Nabucodonosor manda escolher alguns nobres de Judá, aqueles que os seus, esse pessoal de primeiro e de segundo escalão do reinado de Nabucodonosor, que tinham responsabilidade sobre os cativos, e disse: vejam os melhores. E venham com eles. Separem esses que vocês percebem que são os melhores. E deem a eles do meu vinho e da minha comida. Que eles estudem por 3 anos. E todo esse processo foi um processo que a influência negativa vinha sobre eles. Um processo todo dia de pressão. Eles foram estudar na melhor universidade da Babilônia. E muita pressão sobre eles. Influência dos professores, a pressão das instituições e do meio, jogando pressão sobre eles. Tudo conspirava para que eles deixassem o Senhor, deixassem os princípios divinos. E a pressão não era fácil. Mas sabe, eles se posicionaram. E é isso que está faltando hoje para os cristãos. Isso que está faltando para os jovens que se dizem cristãos, que estão nas universidades. Que sim, estão debaixo da influência de professores que negam Deus, negam a existência de Deus, que têm valores morais corrompidos, que têm conceitos marxistas que
afastam o homem de Deus, que semeiam ideias que vão contra os princípios de Deus. Um meio que, moralmente, sexualmente falando, se torna muito pesado tantas vezes. E falta posicionamento. Falta posicionamento de muitos cristãos na sua vida profissional. No relacionamento com os seus iguais, com os seus superiores ou com os seus liderados. Falta a aplicação dos princípios de Deus em todas essas ações e em todos esses relacionamentos. Mas por que cristãos não se posicionam? Sabe, porque isso é difícil. Porque isso é expressões, né, que nós usamos. É nadar contra a correnteza. É navegar contra a maré. Isso gera atrito em todos os ambientes. A Bíblia diz que eles pediram ao chefe dos oficiais a permissão para se abster do manjar do rei. Por quê? Isso, sabe, era muito comum que se oferecesse, antes de se alimentar, determinados alimentos às divindades, para depois participar desses alimentos. Eram alimentos consagrados a demônios. E então as pessoas participariam deles. Essa aqui é uma possibilidade muito real. Também haveria alguns alimentos que eles, como judeus, não poderiam se alimentar. Eram só alimentos, mas que naquele contexto e daquela maneira os contaminariam. E novamente aqui, posicionamento. O texto diz que decidiu não se tornar impuro. Decidiu não se contaminar.